Galera, hoje é o dia que você vai aprender a fazer o diagnóstico de uma das doenças mais faladas e que tem mais subdiagnóstico até hoje, que é o lipedema. O que é o lipedema, galera? Lipedema é o que a gente chama de gordura localizada. É um tipo de doença crônica que é o seguinte, quando você tem essa gordura de forma distribuída de uma forma não uniforme, ela leva a um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, galera, ela faz o seguinte, ela acaba dando dor. O paciente tem dor de uma forma desproporcional. Então, dor no toque leve na perna faz com que a pessoa, um toque leve numa perna já faz com que a pessoa tenha uma dor louca. E essa dor acaba limitando a pessoa para várias coisas. Isso daí impede a pessoa de, por exemplo, a pessoa de colocar uma roupa mais apertada, impede a pessoa de ter uma vida normal, e a outra coisa que acontece também é leva a uma fragilidade capilar muito maior. Então qualquer coisa, qualquer pancadinha pequena acaba fazendo hematoma, tá? Isso é uma coisa muito importante de a gente levar em consideração. O lipedema ele causa esse tipo de coisa. E aí o que acontece? Da onde que vem essa coisa, tá? O lipedema é o que a gente chama de gordura localizada, tá? E assim, ela foi uma doença um pouquinho ela já é bem mais antiga, tá? Para vocês terem uma ideia, ela foi descrita, se eu não me engano, lá para, se eu não me engano, foi década de 50, década de 60. Só que daí ela ficou muito tempo com poucas pesquisas e começou a entrar agora no na mídia de novo recentemente, tá. Então o que que acontece, pessoal? O que que acontece? Essa doença ela é o seguinte, ela tem muito subdiagnóstico. Por quê? Porque você é muito confundida com obesidade, é muito confundido com outras coisas. Por exemplo, aqui no Brasil, é muito comum a mulher ter aquela ideia de que tem culote largo, aquele quadril mais largo. Isso aí antigamente era visto até como uma coisa positiva. A mulher com mais curvas era mais fértil, coisas assim. De um tempo para cá, percebeu-se que isso, em algumas situações, pode ser causa de dor, tá? E isso dá um problema sério, tá? Isso dá uma restrição no dia a dia da pessoa muito gritante. Então, a gente precisa saber como lidar com isso, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Como que a gente identifica esse tipo de coisa? A O quadro clínico do paciente, como é que é? Geralmente é muito mais comum no sexo feminino, tá, essa gordura localizada, é quase sempre sexo feminino. Aparece em homem também? Aparece, mas é o mais comum de longe é no feminino. Geralmente a pessoa tem o quê? Uma sensação de peso na perna, sensação de fraqueza, dor na perna com um toque. E outra coisa que é muito comum da gente identificar é o quê? Essa paciente ela tem algumas alterações que tem facilidade de fazer roxo, fazer hematoma, fazer quimose na perna, tá? E o padrão mais típico da gente ter é o seguinte: paciente com dor bilateral, edema e alteração de sensibilidade de perna bilateralmente, principalmente em região mais proximal, região em coxa, um pouco menos em perna e quase sempre poupando os pés. Mais comum o paciente chegar para a gente e falar assim: olha, eu tenho um corpo da cintura para cima, um corpo da cintura para baixo. Um não tem nada a ver com o outro. Isso é super comum da gente ouvir, tá? E isso daí leva a um impacto tanto psicossocial para o paciente, que é uma coisa fantástica. A pessoa não se vê como sendo, não consegue ver a beleza que ela mesma tem. Isso é uma coisa que às vezes pode acontecer. E, junto com isso, a dor no toque da perna dificulta muito as pessoas no dia a dia. Então isso é uma coisa que a gente tem que acompanhar direitinho, tá. E aí da onde que vem isso? Isso aí acontece por um processo inflamatório crônico, tá, que nem a gente estava falando, tá. Então, se a gente pegar e fizer uma análise inicial, o que que você percebe? A gordura dessa pele está mais inflamada, ela tem um detalhe que é o seguinte, ela tem um quadro, infeccioso muito maior, ela tem proporcionalmente muito mais células inflamatórias, tá. Tem até algumas células, assim, mais, células mesenquimais, células mais totipotentes, mas ela tem tanto processo inflamatório ali que acaba levando a muita dor, tá? Então é uma coisa que tem que precisa saber.
É assim que funciona, a pessoa pega e tem processo inflamatório por dor, que provoca dor, tá. Então, o que que acontece? Esse lugar está tão lotado de citocina, tão lotado de célula inflamatória, que se a gente não intervir nisso daqui, a pessoa mantém uma dor constante. E aquela pessoa que pega, todo mundo fala: "Ah, não, tá gordo, não sei o quê, vai para academia". A pessoa vai na academia, não vai perder peso, ela vai perder a barriga, mas a região da coxa, essas coisas, acabam não perdendo. Por quê? Por causa desse processo inflamatório, tá. Isso daí provoca também outras alterações também. Esse processo inflamatório sistêmico, galera, leva a várias coisas, várias causas importantes que a gente precisa correr atrás, tá. Então o que que acontece, galera? Você pode ter, por exemplo, no quadro em relação à parte cardiovascular, o que que você vai ter? Você pode ter algumas alterações no linfático. Quando você tem esse quadro inflamatório mais persistente, você pode ter lesão linfática associada. É descrito em lâmina de microscópio que você tem uma, desculpa, em lâmina de microscópio não, em linfoscintilografia. É descrito que você começa a ter mais refluxo dérmico, tá? Você tem algumas alterações. Também é descrito que você tem a formação de alguns microaneurismas linfáticos também. Isso daí acontece por uma alteração em alguns marcadores inflamatórios, como por exemplo o fator plaquetário 4, tá? Então o que acontece? Claro que você não vai ficar dosando essas coisas, você não vai ficar fazendo biópsia para poder fazer o diagnóstico. O diagnóstico, galera, é clínico, tá? Então, como é que é o perfil? O perfil mais comum, galera, é da paciente de sexo feminino que tem edema, desculpa, uma uma adiposidade, ela tem mais gordura em face lateral de coxa, um pouco menor ou não tem na perna e o pé sempre polpado, tá? Isso é super importante. E isso daí associado a uma dor no toque e fragilidade capilar, tá? Que mais que a gente nota? Quando a gente vai ver na parte cardiovascular, além dessa parte do linfático, você tem um processo inflamatório de tal monta que esse processo inflamatório pode levar a algumas alterações cardíacas, tá? Então você pode ter algumas alterações na morfologia da região mitral, você pode ter uma, uma diminuição na função do ventrículo esquerdo, tá? Coisas bem mais sutis, mas podem aparecer, tá? O que mais pode acontecer? Quando você pega e se você estiver, por exemplo, tratando, vamos usar uma meia elástica, se eu quiser usar uma meia elástica, meia calça, uma meia classe 1, por exemplo, classe 2, uma 15-20, uma 20-30, você vai perceber que isso daí vai alterar a função miocárdica, tá? Então isso daí é uma coisa que chama atenção. E mais, galera, em relação à parte de eletrólitos, o que a gente tem é o seguinte: você vai ter essa disfunção linfática, ela vai levar o quê? Você tem um aumento do sódio na pele. Esse sódio na pele, ele vai levar tanto a ativação neurológica nessa região, que leva à hipersensibilidade, como também tem um efeito osmótico de provocar edema, uma coisa que pode acontecer também. E mais, no neurológico desse paciente, a grande maioria desses pacientes, eles têm o quê? Eles têm sensibilidade aumentada, tá? Então, essa sensibilidade chama muita atenção, tá? E pode acontecer também outras coisas, como sendo, você vai ter, por exemplo, você consegue avaliar o potencial de ação dos nervos na região, vai perceber que tem algumas alterações nisso daí, tá? Que mais? Principalmente o que você vai perceber é a parte inflamatória. Esse processo inflamatório é o que grita nesses casos. E você vê que tem um processo inflamatório em todas as regiões, tá? Por exemplo, perfil hormonal. Você percebeu o seguinte: você tem uma certa correlação com o sexo feminino e, em especial, a gente tem uma correlação do lipedema com o aspecto hormonal. Por quê? Por causa do estradiol, que é o hormônio feminino, certo? Por que que às vezes o obeso masculino tem? Por quê? Porque o obeso ele tem a produção da estrona, que é um tipo de hormônio feminino, só que ele é produzido, ele fica na gordura, tá? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Outra coisa que tem muita correlação também com o lipedema
é o hipotireoidismo, principalmente na fase mais, jovem, uma coisa que a gente tem que pensar também. Tanto é que tem alguns estudos falando que até quase um terço dos pacientes que eles tinham um diagnóstico de lipedema tem algum grau de disfunção da tireoide. Isso é uma coisa que importa, tá? E daí o que acontece, galera? Como que a clínica não tem nenhum tipo de exame, não tem nenhum tipo de estudo que fala assim, ó, vou dosar tal coisa no sangue para bater o martelo se tem lipedema. Não dá para saber, galera. Com isso não dá. Então, como é que é o diagnóstico? O diagnóstico ele é clínico. O que, que você vai ter? Edema, coxa e em menor monta, perna e pé, poupando o pé, tá? Associado ao quê? Associado à fragilidade capilar, associado a uma sensação de queimação louca na perna, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Tem alguns aspectos, você tem um quadro mais inicial, a pessoa tem só um edema que é muito parecido com um edema de varizes, isso daí pode ir progredindo até que vai ter aquele sinal do Michelin, que é aquela perna cheia de gominhos, tá? E outra coisa também que pode acontecer é o estadiamento clínico, tá? Quando você vai olhar o estadiamento clínico, o que você vai perceber? Você vai notar o seguinte, ó. Cadê? Deixa eu abrir aqui para vocês aqui o estadiamento clínico. Vocês vão notar o seguinte, galera. Você vai ter um processo um pouquinho mais diferenciado. Então, o que aconteceu aqui, galera? Cadê? Vou pegar uma imagenzinha aqui para vocês. Aqui. Tá vendo? Mostrar. Papapá. Achei. Tá aqui, ó. Olha isso daqui, galera. Você tem alguns tipos de lipedema, tá? Não é só a parte de estar inchado, estar querendo barriga para fora, não sei o que. Você pode ter o seguinte, galera. Olha essa imagem aqui, galera. Peraí, cadê? Deixa eu pegar mais fácil. Cadê? Aqui. Ó, galera, olha como tá aqui, ó. A gente tem 5 tipos de lipedema. Você tem o quadro, que é principalmente em coxa, tá? No tipo 1. O tipo 2 pega a coxa e joelho. Tipo 3 pega até o tornozelo, mas olha, ele poupa o pé. Olha que interessante, ó, cadê? Olha que interessante, aqui o terceiro aqui, ó, ele poupa o pé, tá? Tá inteiro como se tivesse uma calça de gordura, mas ele poupa o pé. Mas, no quarto aqui, você tem perna, mas também tem no braço, tá? Então pode acontecer em outros territórios também, tá? E o 5 aqui, ó, você for olhar, ó, é quando já tem algum tipo de déficit de outras estruturas. Quando você tem um processo inflamatório crônico na gordura, você vai ter lesão de linfático. Então isso aqui já é um lipolinfedema, tá? Já tem algumas alterações mais crônicas, tá? Isso é super importante saber como lidar, tá? Que mais? Outra coisa que é muito característica do paciente que tem lipedema é o seguinte, geralmente o acúmulo poupa o pé. Isso é super importante, a pessoa não incha o pé. Então, o que acontece? Você tem um sinalzinho como se fosse de banda miniótica. Uma coisa está comprimindo e você vê que dá uma diminuída no tamanho da perna, tá? Olha que interessante essa imagem aqui, ó. Essa imagem é uma imagem do que a gente chama de cuffing sign, tá? Que é um sinal como se fosse uma banda miniótica. Só que, ao invés de ser um linfedema, é um lipedema, é a disposição de gordura, tá? O que mais pode acontecer, galera? Isso é uma coisa que a gente precisa saber, tá? O diagnóstico, como é que eu faço? Ah, não, vou usar uma linfocíntilo, vou dosar para ver se ele é positivo para alteração genética. Não dá, galera, não tem nenhum exame que bate o martelo. Então, como é que é o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, que tem o quê? Edema simétrico bilateral e mais pouco edema no pé, tá? E que mais? Esse edema não é 100% mole, tá? Que mais? A sintomatologia vai ter dor, edema, inchaço na face lateral de coxa, tá? Que mais? Você vai ter enzimas inflamatórias, proteínas inflamatórias aumentadas, tá? Isso é super importante, tá?
Que mais? Você vai ter fragilidade capilar, facilidade para fazer roxo, tá? Então o que acontece? Além disso, tem também aquele estadiamento clínico, que vai desde a pessoa que tem um quadro muito parecido com varizes, até aquela pessoa que tem um monte de gominho na perna, que é o sinal do Michelin, tá? Então o que acontece? A gente precisa ter uma ideia de como está a situação, tá? Então o que acontece? A gente vai ter que avaliar isso daqui, como que eu vou manejar isso, tá? É muito comum o paciente vir atrás do vascular querendo um resultado rápido, querendo uma cirurgia, querendo, tipo, tirar esse negócio dele, tá? O problema é o seguinte, nem sempre é fácil a gente fazer esse tipo de coisa, tá? Então o que acontece? Qual que é a base do tratamento? A base do tratamento é a gente pegar e diminuir os sintomas. Uma segunda fase, a gente tem que pensar em parar a evolução da doença, tá? E, numa terceira fase, evitar complicações. Por isso que é tão importante a gente pegar e tentar correr atrás disso daí. Por isso que a gente tenta montar um canal desse, poder orientar as coisas para as pessoas. Então vamos lá. O que acontece se eu pegar e tentar manejar o lipedema, tá? O que é mais importante é a pessoa pegar e fazer o seguinte: a gente precisa fazer exercício com essa perna. Daí você vai aumentar a bomba muscular e o líquido sobe. É essa que é a lógica, certo? E aí o que acontece? O mais que pode acontecer? A gente precisa pegar, correr atrás da parte de dieta, tá? O que você quer dizer com isso? A gente vai pegar e fazer com que a pessoa se alimente com alguma coisa e esse alimento ele tem que provocar o mínimo possível de inflamação. Que tipo de alimento que inflama, galera? O tipo de alimento que inflama é derivados do trigo, o glúten a gente não absorve mais direito. E outra doença que realmente outra coisa que também é importante a gente levar em consideração é o que? Evitar derivados do leite da vaca. Galera, tô falando aqui de leite animal, tá? Leite de aveia, leite de coco, esse tipo de coisa, não se preocupa. O que acontece? Nessa situação, você vai no leite da vaca tem o quê? Tem caseína. Caseína é uma proteína que a gente não tem uma substância para quebrar. Então, por essa razão, acaba sendo interessante a gente evitar isso daí, tá? A gente precisa se reprogramar os nossos hábitos para poder evitar esse tipo de coisa, tá? Que mais? A base do tratamento é o tratamento clínico. Então, a gente precisa chegar e correr atrás disso daí. Existe uma coisa que a gente chama de terapia compressiva, que é o quê? A gente apertar a perna para fazer o líquido voltar mais fácil. Isso daí, num paciente de lipedema, é uma coisa importante também. Só que, se eu começar com isso, eu não necessariamente vou conseguir fazer muita coisa. Por quê? A perna da pessoa está doendo. Garantir que eu tenho que ela vai conseguir usar uma meia elástica se a perna está doendo. Então, às vezes, vale a pena a gente começar um pouquinho antes, para depois, no segundo tempo, a gente começar numa meia. Tem estudos que falam até de meias padrão 15 a 20 milímetros de mercúrio nesses pacientes. E mais? A gente precisa, então, do fisioterapeuta, a gente precisa do vascular e a gente precisa de uma dieta, tá? Nesse caso, a gente consegue pensar em alguns tipos de dieta. Consigo pensar em 3 tipos, pelo menos. Ah, uma dieta que a gente chama de dieta mediterrânea, que é o mais indicado de longe nesses casos, é o que? Se alimentar com. Você vai pegar uma dieta mais baseada em planta, tá? Verduras e a gente vai correr atrás de animais que tem o quê? Que não tem a carne vermelha. Pode pegar? Pode, mas pega com uma frequência menor, tá? Isso é super importante, tá? E mais? Geralmente a gente pega uma ou 2 vezes por semana, a gente vai pegar a carne vermelha, vai se alternar com frango, com frutos do mar, com outra coisa. E salada. Isso é super importante, tá? Agora, como avaliar exatamente como vai ser o cardápio e tudo mais, pega com o terapeuta, tá? Desculpa, com o nutricionista, tá? Outra linha de pesquisa fala a respeito de você fazer o quê? Fala de você pegar e ir para e fazer o seguinte: a gente tentar pegar e, levando em conta que esse paciente que tem lipedema, se a gente deixar por muito tempo
ele vai destruir linfático, o processo inflamatório, e vai fazer um linfolipedema, é interessante a gente tentar diminuir a quantidade de linfa que passa. E então o que acontece? Se a gente pegar, tiver essa situação, quanto mais a gente pegar e estimular a ação da bomba muscular, menos dor a pessoa vai ter. Isso é super importante, tá? E mais, outros territórios. Você tem o seguinte, pode acontecer de você ter uma um tratamento que a gente vai precisar fazer o quê? Você vai precisar comprimir a perna, a gente pode lançar a mão no que a gente chama de terapia física complexa. É você fazer com uma compressão, como se fosse uma massagem na perna, para ajudar a distribuir esse líquido que está acumulado na perna de volta para o paciente. Desse jeito, o que acontece? O líquido vai desinchar e isso vai tirar o processo inflamatório, a pessoa vai ter menos dor. Só que, galera, não vale a pena você pedir uma meia logo no começo. Por quê? Se a pessoa está tendo dor, ela não vai conseguir se adaptar com isso, tá? Isso é super importante. Então, corte o processo inflamatório, daí numa fase um pouquinho mais tardia, você vai pegar e vai trocar, sabe, esse sapatinho aí por outra coisa, tá? Que mais? Além da compressão, a gente precisa lançar mão de outros métodos, tá? Então, nesse caso, a gente tem o que em relação à compressão? Se a ideia é a gente comprimir a panturrilha e comprimir para cima, um método muito bom é a gente usar o que a gente chama de eh, meia, meia calça, tá? Por quê? Você conseguir cobrir todo o segmento que está doente. Super importante, tá? E mais? Precisa correr atrás. Em relação à compressão da meia, pode pegar até uma meia 15-20 no começo, tá? Então, assim, corra atrás disso daí, tá? O tratamento clínico é o que melhor funciona, tá bom? O que mais que a gente tem que levar em consideração? Existem outros tipos de tratamento. Existe o tratamento com fisioterapia. Como que é o tratamento com físio? Eles vão correr atrás, tentar estimular a tua panturrilha, estimular os outros músculos também, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, tá bom? E mais, tratamento cirúrgico, que dá para fazer? Dá, mas é a exceção da exceção da exceção, tá? E daí o que acontece? A gente precisa correr atrás da seguinte forma, a gente tem que pegar e ver assim, se o paciente tem um quadro desses, a gente precisa cortar o processo inflamatório antes de fazer algum tipo de tratamento. Senão o que acontece? Na hora que eu fizer o tratamento, o esse cara vai ter o quê? Esse processo inflamatório ele não vai diminuir tanto, tá? Se o cara desculpa, se você fizer uma cirurgia e o cara está inflamado, o que vai acontecer? Ele vai continuar inflamado, a tendência é a perna até fixar a facada, tá? Que mais que a gente tem que pensar? Você vai tirar o processo inflamatório e se ficar por um acaso alguma coisa residual de processo inflamatório, a gente desculpa, de quando você já corta o processo inflamatório, se ficar ainda um pouquinho largo, a terapia física não adiantou, a meia não adiantou, você pode até pensar em alguns outros tratamentos, como por exemplo, a lipoaspiração, tá? É possível fazer lipo, é possível ressecar, às vezes até pele, tá? Só que daí o que acontece? Tem técnica diferente para isso. Você precisa fugir dos linfáticos, tá? Que mais que é importante a gente fazer? Você precisa avaliar esse paciente como um todo, ver o que está acontecendo. É muito comum a gente confundir paciente de varizes, confundir com lipedema também, tá? Eu confundi com o linfedema, super importante. Só que daí assim, para a gente pensar num tratamento cirúrgico, a gente precisa cortar o tratamento clínico da jogada. Então, o paciente que tem varizes nesse grau, ele tem algum estudo com certeza. Então, o que acontece? Se você tiver uma situação em que você tem um lipedema muito mais avançado, ele vai ter um grau de linfedema associado, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer o tratamento do linfedema também, tá? A gente estava falando na dieta.
você tem o quê? Dieta fugindo de leite de vaca, fugindo de trigo. Existe uma outra linha que associa também o tratamento com as varizes. É o quê? É você pegar e fazer uma dieta com pobre em gordura. É uma outra coisa que ajuda. Existem tratamentos cirúrgicos? Existe a lipo, existe as ressecções de pele e mais no linfedema do que no, no lipedema é as outras abordagens, por exemplo, derivação linfovenosa, essas coisas. E no Brasil é pouco realizado, tá? Então, e como que a gente faz para correr atrás disso daí? Você precisa conseguir identificar qual o grau de urgência da coisa, tá? Então, a partir daí, a gente consegue correr atrás. Então, você começa tirando o processo inflamatório, dieta, ou então a gente vai precisar de algum tipo de forma de melhorar esse quadro, tirar esse processo inflamatório e fazer o cara se sentir melhor. E a partir daí, se ficar alguma coisa residual, aí dá para pensar em cirurgia. Só que lembra, galera, se o cara estiver inflamado, a cirurgia não é legal. E nesse contexto é muito comum o paciente pegar e achar que vai para uma cirurgia e vai curar, quando não é verdade. Se ele fizer uma lipo, continuar comendo feito um maluco, ele simplesmente vai reengordar tudo. E pior, vai reengordar já sem a chance de passar com cirurgião plástico, tá? É uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Beleza, pessoal? Ficou dúvida alguma coisa? Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda para mim aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, mandar o joinha, de mandar apertar no sininho, tá bom? Então a partir daqui você já sabe o que é e já sabe como lidar com lipedema. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só mandar mensagem. Valeu, pessoal, tamo junto.